Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do 10º capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna, a Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. Acompanhe a leitura, você também. Ela é habilidosa, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provérbios 31, 19. Minha boa amiga Evelyn e eu fundamos um grupo exclusivo para as moças da nossa igreja chamado The Sisterhood, que quer dizer a Irmandade. O objetivo do grupo é ensinar jovens a se tornarem mulheres de Deus, ganhando a admiração de outras jovens que, eventualmente, são levadas a também conhecer a Deus. As candidatas passam por uma série de tarefas, entrevistas, testes, durante semanas. Somente as mais aplicadas entram para o grupo. O primeiro teste é por escrito. Elas devem preencher um questionário e entregá-lo no dia da primeira entrevista. Uma das perguntas é sobre talentos e habilidades. E eu fico abismada como quão pouco essas jovens, cheias de potencial, sabem de si mesmas. Elas geralmente acham que não têm nenhum talento, não têm nenhuma habilidade. A palavra fuso, que encontramos no versículo deste capítulo, refere-se não apenas a uma ferramenta usada para afiar, mas é também um símbolo para descrever o lado feminino da família, relacionado à vida doméstica. Aqui está uma das minhas descobertas favoritas acerca da mulher virtuosa. Ela reconhece o seu talento doméstico. Esse é um talento exclusivo da mulher, e no entanto, e no momento em que ela o reconhece como sendo seu, torna-se excelente. É como aprender a ler ou a somar. No começo parece impossível. Quando criança, parecia que você tinha que espremer o cérebro só para ler uma única palavra. Mas depois de lê-la algumas vezes, já não era mais tão difícil. Conheço muitas mulheres que pensam que não têm criatividade. A casa delas nunca está bonita. As suas primeiras tentativas de decorar o quarto não saíram como estava na revista. E por isso elas desistiram, dizendo a si mesmas, não sei fazer isto, e aceitando a afirmação como verdadeira. Nós decidimos praticamente tudo nas nossas vidas. Se decidirmos que não podemos fazer algo, não faremos. Não importa o quanto tentemos, é inútil, pois insistimos em provar que estamos certas ao pensar que não podemos. Aí está o nosso pior inimigo. Talento nato. Quando uma mulher decide se tornar uma verdadeira dona de casa, ou seja, quando decide cuidar da sua casa, dar um toque especial, colocar as coisas em ordem, acrescentar um pouco de cor, fazê-la tão confortável quanto a família gostaria que fosse, ela é capaz de se sair muito bem. Pode até errar no início, afinal de contas, está fazendo experiências e é natural que ela cometa erros, mas no final acaba aprendendo. Não é nem porque tenha se esforçado muito, mas porque está no seu sangue. Para ela, ser dona de casa é um talento nato, ou seja, nasceu com ela. A sua atitude só revelou o que sempre teve dentro dela. A mulher virtuosa reconhece o lado feminino da casa. Ela reconhece as coisas que lhe são naturais e tira vantagem delas para abençoar a família. Desde muito pequena, lembro-me de ver minha mãe sempre assumindo este papel na família, o de tomar conta das coisas dentro de casa. Não importava quão cansada ela estivesse, não importava quantas pessoas tinha em casa, não importava a hora, a responsabilidade de se certificar de que tudo estivesse no devido lugar era dela. Eu nunca ouvi a minha mãe pedir para meu pai lavar os pratos, ou que ajudasse ela nas tarefas de casa.
E quanto a nós, as crianças, ela nos ensinava, mas nunca exigia que a ajudássemos. Como se dissesse, no final das contas, é minha responsabilidade manter tudo sob controle aqui. Apenas observe e aprenda como fazer. Então, assim que eu fiquei noiva, comecei a aprender tudo sobre como cuidar da casa, desde passar camisas, lavar a banheira, até usar uma panela de pressão. Eu ficava horas fazendo essas coisas sozinha, e quando finalmente me casei, passei meses tentando aprimorar as minhas habilidades. É claro que às vezes eu me sentia tão cansada por ter de passar as mesmas camisas todas as semanas que olhava para a cozinha e desejava que pudéssemos não jantar pelo menos uma noite, ou então que eu pudesse dormir. Até a dona de casa mais talentosa tem aqueles dias que não quer fazer nada. Mas isso não faz parte da sua natureza. Não é algo que acontece todos os dias. A mulher virtuosa entende o seu papel dentro de casa muito bem. Ela não espera que ninguém o desempenhe no lugar dela. O papel é dela e é melhor deixá-la fazê-lo. No início, eu levava horas para passar as camisas do meu esposo, o que quase sempre significava ter de passar o dia inteiro em pé, diante da tábua de passar roupas, mas finalmente eu aprendi. Essa habilidade estava dentro de mim todo o tempo, eu só tinha de aprender a aprimorá-la. Quando comecei a me aplicar, essa tarefa passou a ser super fácil. O mesmo se aplica às demais coisas da casa. Está tudo dentro da gente, faz parte de nós mulheres. Passe essas responsabilidades aos homens e você vai testemunhar uma verdadeira batalha masculina. Não é nem justo. Se fossem forçados a morar sozinhos, eles acabariam dando um jeito de fazer as coisas funcionarem. Mas não seria fácil. Muitas pessoas pensam que ser dona de casa diminui a mulher, mas acho que se trata de um grande talento que foi muito depreciado e desvalorizado. Todo mundo precisa de um lugar para viver, todo mundo precisa vestir algo, todo mundo precisa comer alguma coisa, todo mundo precisa se sentir confortável em algum lugar. Se você consegue criar uma atmosfera perfeita para as necessidades básicas de qualquer ser humano, por que você não enxergaria a importância da dona de casa? Por que alguém consideraria o seu papel degradante? E a beleza de tudo isso é que você pode ser uma excelente dona de casa e, ao mesmo tempo, uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente amiga, uma excelente profissional. Coisa que raramente se vê no mundo masculino. Meninas, isso é exclusividade nossa. Se isso não for uma habilidade, então o que é? Quanto mais lemos sobre a mulher virtuosa, mais percebemos que ela é como nós, só que mais consciente. Acho que é aí que muitas de nós falhamos. Ficamos tentando encontrar motivos para nos sentirmos bem com nós mesmas, quando, na verdade, é só uma questão de reconhecermos o nosso valor. Entendermos o quanto somos capazes e o quão privilegiadas somos por termos tanto para dar aos outros. Habilidades devem ser desenvolvidas. As habilidades não são como aquele batom que você compra na loja. As habilidades devem ser desenvolvidas por aquelas que têm interesse. Se você se interessar em desenvolver o seu lado feminino, vai começar a trabalhar nele. E à medida que trabalha, aprimora-se, desenvolvendo novas habilidades com o passar do tempo. Quando me vi tendo de decorar uma casa do zero, a primeira coisa que fiz foi prestar atenção nas coisas que eu gostava nas casas de outras pessoas. A casa da minha mãe, por exemplo, eu sempre tinha um ponto de partida. O meu primeiro grande projeto decorativo foi o meu quarto, quando morei em Cape Town. A casa não me pertencia, então não podia mudar muita coisa, mas o meu quarto era todo meu para fazer o que eu quisesse. Então, baseada na minha pouca experiência no ramo de decoração, decidi usar a minha flor favorita, o girassol, como tema central. O quarto tinha 3 cores, azul, amarelo e branco. Ficou realmente delicado e romântico, mas depois de alguns meses eu estava cansada daquelas cores. Não suportava entrar no próprio quarto. Meu marido provavelmente sentiu o mesmo, mas preferiu não dizer nada. Afinal de contas, aquela era a primeira vez que eu estendia as mãos ao fuso. Assim que nos mudamos daquela casa, decidi ficar bem longe de azul e amarelo. E optei pelo estilo rosa e florido, um verdadeiro desastre. Não me leve a mal, esse estilo fica lindo na casa de outras pessoas, na loja, na revista, mas não é para o dia a dia. Parecia que eu tinha colocado papel de parede em tudo, não apenas nas paredes. Mas não deixei que isso me dê
tivesse. Em vez de ficar pensando que não tinha talento, continuei tentando coisas diferentes. E hoje eu gosto do meu quarto. Já não sinto necessidade de mudar a cama do lugar. Cheguei à conclusão de que sou do tipo que gosta de um quarto com cores neutras e bem organizado. Branco, bege e alguns objetos com cores mais acentuadas é tudo o que eu preciso e eu estou feliz assim. Eu gosto quando recebo pessoas na minha casa e elas elogiam a minha decoração. Isso me dá um pouquinho mais de estímulo. Acho que merecemos uma força de vez em quando, depois de tantos desastres. Se você acha que não tem talento algum, então saiba que tem pelo menos um, que é o mesmo que todas as mulheres do mundo têm. Você é uma talentosa dona de casa. Se vai desenvolver ou não esse talento vai depender de você, mas ele é gratuitamente seu. E caso se aplique, vai ver que excelente dona de casa você é. Desconhecidas e subestimadas. Havia algumas mulheres no tempo de Jesus que reconheciam suas habilidades naturais como donas de casa e faziam uso delas para servirem a Jesus e aos seus discípulos. Como o Senhor Jesus não permanecia num determinado lugar por muito tempo, elas viajavam à sua frente e preparavam tudo para que ele e seus discípulos fossem bem alimentados, tivessem uma ótima noite de sono. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Lucas. O que exatamente aquelas mulheres poderiam prover para Jesus Cristo? Aquilo que nem ele, nem os seus discípulos tinham, habilidades domésticas. Aquelas mulheres os seguiam para suprir as necessidades deles, não porque fossem escravas ou empregados, mas porque os amavam e se importavam com eles. Era demais ver Jesus e os 12 fazerem o seu trabalho, por meio do qual elas e outras pessoas foram tão beneficiadas, sem qualquer apreciação ou apoio da maioria daqueles que eram ajudados. Os discípulos não levavam suas famílias aonde quer que fossem, eles seguiam Jesus, que havia decidido investir em almas em vez de constituir a sua própria família. Ele merecia apreciação e foi exatamente isso que aquelas mulheres decidiram lhe dar. As suas habilidades eram extremamente apreciadas, tanto que a Bíblia menciona os seus nomes, como você pode ver no versículo citado. Geralmente, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o que acontecia nos bastidores, mas aqui vemos Lucas fazendo o contrário. Deus deve ter se sentido muito honrado por aquelas mulheres, da mesma maneira como ele se sente hoje, quando uma mulher decide, por livre e espontânea vontade, usar os talentos dados por ele para servi-lo. Não é maravilhoso como nos tempos da Bíblia, quando as mulheres não eram muito valorizadas na sociedade, Deus nos apreciava até mesmo pelas pequenas coisas que fazíamos? Isso deveria ser o suficiente para derrubar qualquer comentário ou discussões sarcásticas que atacam donas de casa nos dias de hoje. Se Deus é capaz de nos apreciar por cozinharmos, limparmos, cuidarmos da casa e da família, por que não podemos fazer o mesmo por nós mesmas? Por que não podemos aceitar que essa honra seja dada àquelas que executam bem o seu papel? Quais habilidades você tem deixado de usar ultimamente? Que outras habilidades você gostaria de ter? O que você pode fazer para desenvolvê-las de agora em diante? Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro A Mulher Vê Moderna, a Moda Antiga.